Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa análise teológica bem diferente. Vamos pegar um dos heróis mais icônicos dos quadrinhos, o Hellboy, e colocar ele direto no cenário do inferno de Dante Alighieri. A ideia é ver onde ele se encaixaria. E a pergunta que não quer calar é essa: para onde vai um demônio quando morre? E não um demônio qualquer, né? Um que passou a vida inteira lutando contra as próprias forças das trevas. A resposta, olha, nos leva por um caminho bem interessante, que mistura teologia, culpa e o que significa ser herói. Mas antes de começar, tem uma regra de ouro para essa nossa simulação. O que mais importa aqui não são só as ações do Hellboy, mas o que se passa na cabeça dele. O fato de que ele acredita que não foi absolvido. Sabe, na teologia de Dante, a forma como a alma se vê, a sua própria vontade, isso é tipo uma força da gravidade que puxa ela para o destino final. É crucial entender isso. Então, vamos lá. Hora de abrir o arquivo do nosso sujeito. O nome de batismo dele no inferno, digamos assim, é Anung-un-Hama. Mas claro, todo mundo conhece ele pelo nome que ele mesmo escolheu, Hellboy. Olha só os dados essenciais dele. Essa identidade dupla é a chave de tudo, né? De um lado, a besta do apocalipse, do outro, o agente que luta pela humanidade. Ele é um cambion, o que significa que nasceu no inferno, mas foi invocado e criado aqui na Terra. E claro, não dá para esquecer da mão direita da perdição, essa relíquia de poder absurdo que define tanto a violência dele quanto o destino que ele tenta evitar. E essa definição de camion, olha, é aqui que o jogo vira. Pelo fato de ter uma mãe humana, o Hellboy tem uma alma humana, uma alma racional. E é isso que o torna elegível para ser julgado. Ele não é só um funcionário do inferno, sabe? Ele é um réu no tribunal celestial. Ele pode ser condenado. Ok, com isso estabelecido, a gente chega no primeiro obstáculo, digamos, jurídico da coisa. A questão da graça divina, que na teologia cristã geralmente começa com o batismo. A pergunta é, será que o Hellboy se qualifica? Pois é, aqui as evidências são meio confusas. Se a gente for olhar os filmes, ele é descrito como um católico devoto. Isso, teoricamente, abriria as portas do purgatório para ele. Mas, nos quadrinhos, que são a fonte original, não tem nada sobre isso. E vamos combinar, o céu não vai ratificar um decreto da ONU que declarou ele humano honorário, né? Mas, sabe, no fim das contas, talvez nem importe se ele foi batizado ou não. O ponto principal aqui é o pecado do desespero. Aquela convicção que o Hellboy tem lá no fundo de que a natureza dele é puramente má, que a culpa dele é grande demais para ser perdoada. Isso funciona como uma chave que tranca a porta do purgatório por dentro. A esperança acaba ali. Então, com a porta do purgatório fechada, a gente desce. Vamos examinar as acusações mais pesadas contra a alma do Hellboy. E a primeira parada é o quinto círculo, o lar da galera da ira. E a primeira acusação? Ira. Bom, é meio óbvio, né? Visualmente, no comportamento, Hellboy parece o candidato perfeito. Pele vermelha, pavio curtíssimo, sempre pronto para uma explosão de fúria. O temperamento dele é, sem dúvida, volátil. Mas a pergunta que importa é, qual é a intenção por trás dessa fúria toda? Se a gente pensar como um julgamento, a promotoria ia apontar para todos os ataques de fúria dele, aquele ressentimento meio melancólico que ele carrega, mas a defesa teria um argumento forte. A raiva dele é quase sempre uma ira justa, é indignação contra o mal. E o mais importante, o ato de lixar os próprios chifres. Isso é um ato diário de rejeição à própria natureza demoníaca, ele dizendo: "Eu não sou isso". Então, o veredito aqui parece bem claro. Apesar de ser tentado pela ira, o tempo todo o Hellboy não é definido por ela. Ele a controla, usa como uma ferramenta para o bem. Então, caso encerrado, absolvido, ele passaria direto pelo pântano do Estige. Mas agora a coisa complica de verdade. A gente chega na acusação mais perigosa para a alma do Hellboy, o pecado da violência, que é julgado lá no temido sétimo círculo. Para entender, o sétimo círculo é todo organizado em 3 anéis, cada um punindo um tipo diferente de violência. E, bom, o Hellboy viveu uma vida inteira de combate, né? Isso coloca ele numa situação de risco altíssimo por aqui. O nosso foco vai direto para o primeiro anel, o Flegetonte, que é um rio de sangue fervente. Pensa bem, o Hellboy matou incontáveis seres, de monstros a cultistas humanos. A quantidade de sangue que ele derramou daria para encher uma boa parte desse rio, sem exagero.
E aí vem a pergunta crucial. Na teoria, ele era um soldado, lutando uma guerra justa contra o mal. Mas, e aqui a gente volta para nossa regra principal. Se a culpa que ele sente, aquela culpa que ele acha que não tem perdão, o convence de que ele é só um assassino, então, na cabeça dele, o lugar dele é ali, no rio de sangue. Ok, depois de pesar as acusações de ira e violência e botar na balança a natureza heróica dele, a gente finalmente chega ao veredito. Onde exatamente no inferno de Dante o Hellboy ficaria? A categoria que parece feita sob medida para ele é a do pagão virtuoso. Dante criou esse conceito para figuras como Virgílio, Homero, gente de mérito imenso, que viveu com virtude, mas fora da economia da salvação cristã sem a graça do batismo. O Hellboy é exatamente isso, um estrangeiro espiritual, um herói por natureza, mas que está fora do sistema. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A virtude dele o salva do sangue fervente do sétimo círculo e da fúria do quinto. Beleza. Mas a origem dele, a falta da graça sacramental e, principalmente, essa incapacidade de se perdoar, tudo isso impede que ele suba. O local definitivo dele é o primeiro círculo, o limbo. Mas espera aí, como é a punição no limbo para alguém como Hellboy? Não é um castigo de fogo e enxofre, é algo bem mais sutil e, por isso mesmo, psicologicamente devastador. Para entender a sentença dele, a gente precisa conhecer um conceito de Dante, chamado contrapasso. A ideia é que a punição é um reflexo distorcido da vida ou do pecado da pessoa. No limbo, a pena não é dor física, é a perda total da esperança. E é aí que a gente vê o tormento existencial do Hellboy. A identidade dele inteira foi construída no conflito, em ter um propósito. No limbo, ele se torna exatamente isso. O soldado sem guerra, a chave sem fechadura. Uma chave para um apocalipse que nunca vai acontecer. O centro de tudo, o foco desse contrapasso, é a mão direita da perdição. Em vida, ela foi sua maior arma e seu maior fardo. Na eternidade do limbo, ela vira só um peso morto. Um lembrete constante de um propósito que não existe mais. Uma âncora que o prende no vazio, sem ser nem salvador, nem destruidor. Apenas inútil. E assim, essa nossa jornada com o Hellboy pelo inferno de Dante nos deixa com uma última reflexão. A história dele, por mais fantástica que seja, ecoa uma verdade muito humana. E nos faz pensar, qual é o destino de um herói quando a última batalha, aquela que ele simplesmente não consegue vencer, é contra a própria culpa?